Olá gente, meu nome é Pamela Vitória e está começando mais um vídeo aqui no meu canal, então bora lá. Bom gente, antes de começar esse vídeo, já quero que você deixe o seu like, tá? Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Pelo que vocês estão percebendo, minha voz está muito rouca. Por isso que eu tô com esse celular aqui, que eu preciso estar gravando bem pertinho pra poder sair minha voz. Porque se eu for gritar, não vai dar certo gravar vídeo hoje. Então, vamos lá. Bom gente, o tema do vídeo hoje, vou trazer aqui uma palavra de Deus para a vida de vocês, tá? Que Deus tocou no meu coração e eu vou trazer aqui. Então, peguem sua Bíblia e vamos lá ler esse versículo maravilhoso. Bom, gente, vocês já estão com a Bíblia de vocês, que eu já estou aqui com a minha. Eu vou ler duas passagens, tá? Que o nome da passagem, a primeira passagem que eu vou ler se encontra em Lucas 22, a partir do versículo 31 ao 34. Tá? E depois a segunda passagem que eu vou ler se encontra em Lucas também, que depois, quando eu terminar aqui, eu vou dizer para vocês. Então, vamos lá ler primeiro em Lucas 22, versículo 31, que diz assim: Pedro é avisado. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, firma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Bom, agora eu vou querer que vocês abrem aí em Lucas ainda, tá? No capítulo 22, a partir do versículo 54 em diante, até o 62. Então vamos lá. Pedro nega Jesus, é o nome do título. Então prenderam e levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como era certa criada, vendo-o estar sentado ao fogo, puseste os olhos nele e disse: Estes também estavam com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase 1 hora, o outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da profecia do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Quem for ver a história de Pedro, ele era um pescador e Deus chamou ele para ser um pescador de almas. Mas Pedro, a Bíblia relata ele como um homem muito impaciente, um homem que era duro de coração, ou seja, ele era uma pessoa difícil de lidar, como alguns seres humanos de hoje em dia. E Pedro, ele tinha esse defeito. Ele era uma pessoa exasperada, ele era uma pessoa muito impaciente. Ou seja, ele se precipitava em falar algo que talvez ele não pudesse cumprir. E para essa palavra, eu separei 3 tópicos. E eu vou começar com uma pequena pergunta: por que Pedro negou Jesus? Bom, gente, como eu já falei para vocês, Pedro, ele era conhecido na Bíblia como um homem difícil. Um homem que tinha um temperamento muito difícil, ou seja, ele era uma pessoa muito estressada, qualquer coisinha ele poderia ali sim, sabe, explodir. Ele era uma pessoa muito explosiva também. E ele também não tinha muita fé, ou seja, ele era uma pessoa que ainda estava em processo de Deus tocar na vida dele. Ou seja, ele queria fazer as coisas por si. Ele era o tipo de pessoa que ele não confiava no que o Senhor dizia.
Então, naquele momento que se encontrava todos os discípulos, ele disse que alguém ia trair. E Pedro se apressou a dizer que não, que ele iria com Jesus até a morte. Porém, o que é que Jesus fala? Jesus disse que não, que antes que o galo cante, ele negará Jesus 3 vezes. E agora eu vou entrar no segundo tópico para explicar mais um pouco sobre essa palavra tremenda que Deus falou no meu coração. Mas por que Pedro negou Jesus? Se ele era um dos discípulos mais próximos a Jesus e que ele fazia tudo pelo Mestre. A Bíblia, por que Jesus falou isso para Pedro? Por que Jesus disse isso para Pedro? Esse é o segundo tópico. E Jesus disse isso para Pedro porque Pedro, ele era uma pessoa muito exasperada, uma pessoa muito impaciente. Ele era uma pessoa que não tinha muito paciência. E Deus quis mostrar para ele que ele não era melhor do que ninguém. Porque ele disse que, ou seja, que todos poderiam negar Jesus, todos poderiam se afastar de Jesus no momento mais difícil, mas ele não. Ou seja, ele quis ser alguém melhor do que qualquer pessoa. E Jesus quis ensinar ele que não, que todo mundo tem o direito de errar, que todo mundo tem o direito, e Deus queria quebrantar isso em Pedro. Porque Pedro era exasperado nas palavras, ele era impaciente, mas quando chegava na hora, Pedro não tinha ousadia e nem coragem. Então, o que Deus quis ensinar com essa profecia a Pedro é arrependimento do eu dele. Deus queria ensinar isso a Pedro. Terceiro tópico, o que Jesus queria de Pedro com essa profecia? Bom, gente, o que Jesus queria de Pedro com essa profecia era o arrependimento genuíno do eu dele. Aquele arrependimento que começou com João Batista falando no deserto. Esse era o arrependimento que Jesus desceu para poder pregar às pessoas. O arrependimento genuíno, porque há uma diferença entre remorso e arrependimento. Remorso é quando você se arrepende não, quando você vê que você cometeu um erro e você fica se culpando durante dias, noites e não muda nada para poder fazer aquilo acontecer, aquilo parar de martirizar na sua mente. Já o arrependimento genuíno é quando você comete algo e você se arrepende e a partir daquele momento há mudança. Mudança porque a partir do momento que você se arrepende de algo que cometeu, você não vai cometer mais. Por quê? Porque há uma mudança transformada na sua vida. Ou seja, foi isso que Jesus queria que Pedro sentisse. Um arrependimento que causasse a mudança dentro dele. Tanto que a Bíblia vai relatar depois desse ocorrido que Pedro se tornou manso de coração. Manso porque ele percebeu que tinha traído aquele que ele mais amou no mundo. E que a gente somos seres humanos e todo dia estamos no direito de errar. Bom, gente, essa foi a palavra de hoje. Eu não vou prolongar muito por causa da minha voz, tá? Espero que vocês estejam gostando, tá? Então, se inscreva aí, me ajuda no canal. Compartilha com alguém que acha que deve ouvir essa palavra de Deus para a sua vida. E é isso, e até a próxima.